Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando a AM 1270 em Ribeirão Preto e também nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estamos chegando hoje, quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Vamos juntos até às 6h30 com Bandeirantes Esportiva, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Informações da Ponte Preta que entra em campo amanhã. Repórter Antônio Lupe, fala aí, Lupe. Muito bem, Júlio, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. Amanhã é decisão para a Ponte Preta. Duelo contra o Botafogo no estádio Moisés Lucarelli. Hoje cedo, o técnico Gilson Kleina encerrou a preparação e as informações não são boas. Provavelmente, Ryan e Leonaldi ficarão fora do jogo contra o Glorioso. E o Guarani, que tem decisão já 7 horas contra a equipe do Brasil de Pelotas. O destaque do Bugre. Fala aí, Marquinhos. É decisão após decisão, né, Júlio? Um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes também. O Guarani está se preparando para esta partida lá no Bento Freitas, em Pelotas. Daniel Paulista ainda não confirmou o time, mas Índio deve mesmo ser uma das novidades. O jogador será o substituto de Rodrigo Andrade. No ataque, Júlio, a expectativa fica por conta da entrada de Lucão do Break, ou Alan Victor, ou até mesmo o Pablo. Diogo Matheus vetado, Matheus Ludi, que daqui a pouco vai falar na Bandeirantes, será o titular. Bandeirantes. Informações da seleção brasileira. Olha ele aí. Fala aí, Paulo do Vale. E o técnico Tite segue a preparação para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena contra a Colômbia. O treinador tem praticamente todo o elenco à disposição. O último a chegar, Gabriel Magalhães, né? Zagueiro que foi convocado de última hora após o corte do Lucas Veríssimo, mas não deve pintar entre os titulares. E Tite pôde observar mais a formação da equipe com o Alisson retornando ao time e o Danilo aparecendo na lateral direita, além do Casemiro, que ficou de fora da última data FIFA aí por conta de um problema particular, também pintando na equipe titular do Brasil. Um provável Brasil para enfrentar amanhã a Colômbia com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Fred, Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. Santos. Agora quem dá bola é o Santos.
Já tem jogo do Peixe, informações do Santos, Gabi Guimarães. Em busca de se afastar da zona de rebaixamento, o Santos recebe hoje o Bragantino, partida na Vila Belmiro, às 7 horas da noite, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 35 pontos, é o 16º colocado e é o primeiro time, claro, fora da zona de rebaixamento. Vinha num bom momento, com 2 vitórias seguidas contra o Atlético Paranaense e contra o Fluminense, mas a derrota no Clássico para o Palmeiras voltou a acender esse sinal de alerta. 2 mudanças. O zagueiro Emiliano Velasquez se lesionou no Clássico contra o Palmeiras e não estará disponível para essa partida. Já o Kaique, recuperado de um problema muscular, deve recuperar a posição. Ex-Guarani e Cruzeiro, Felipe Conceição é desligado do comando do Remo. O time paraense ainda corre riscos de rebaixamento e optou pela saída do treinador. Corinthians. Salve o Corinthians. Já tem Corinthians também contra o Galo em decisão do Brasileirão, Capelanes. Atenção, o Timão está pronto para o compromisso desta quarta-feira. Hoje, 7 da noite, a bola vai rolar. Atlético Mineiro, líder do futebol do Brasil, contra o Timão. E o Corinthians, que não terá o Cantilho, jogador que desfalca hoje e no próximo sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena contra o Cuiabá. Jogador que está com moral, foi convocado para disputar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022 pela sua seleção, a colombiana, que por sinal vai enfrentar o Brasil amanhã no estádio corintiano. Em relação ao provável time, o Corinthians deve jogar com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Meio campo de Gabriel Pereira ou até mesmo Mosquito aparecendo entre os titulares, Juliano, Duqueiroz e Roger Guedes. E aí mais uma vez a expectativa de costas pro gol, o que rendeu muita crítica em cima do técnico Silvinho, Renato Augusto atuando como falso 9. Após vitória do Cruzeiro e permanência na Série B assegurada, Rafael Sobis anuncia a aposentadoria do futebol. Entre os títulos mais importantes de Sobis estão o bicampeonato da Libertadores, tricampeonato gaúcho, campeonato brasileiro e o campeonato mexicano, que ele conquistou no lugar que ele foi ídolo, vestindo a camisa do Tigre. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luz... Informações do Palmeiras com Lucas Herrero. O Palmeiras tenta chegar à 6ª vitória seguida hoje à noite contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque, com mais de 15 mil ingressos vendidos. Gustavo Gomes, na seleção paraguaia, e Piquerez, convocado para o Uruguai, desfalcam o time do técnico Abel Ferreira, que completa, olha só, 100 jogos no comando do Verdão nessa quarta, com 60% de aproveitamento. 53 vitórias, 22 empates e 24 derrotas. Um provável Verdão tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Renan e Jorge, Felipe Melo, Danilo, Rafael Veiga e Scarpa, Dudu e Rony. Palmeiras, Elia, que não gostou muito, viu, da tabela da reta final do Brasileirão. A CBF marcou o jogo contra o Atlético Mineiro no Allianz um dia antes da viagem do elenco para a final da Libertadores. E 3 dias depois da decisão, tem jogo contra o Cuiabá lá no Mato Grosso. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Giro Internacional e neste final de semana todas as atenções estarão voltadas aqui para o Brasil, Grande Prêmio de Fórmula 1, que vai seguir as orientações do governo de São Paulo para os eventos esportivos. Torcedores vão precisar apresentar o passaporte oficial de vacinação ou então os testes negativos de Covid. PCR com validade de 48 horas antecedendo o evento ou antígeno com até 24 horas. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O tricolor, Isabelle Moraes. Mais tarde teremos duelo de tricolores no Castelão. O São Paulo vai visitar o Fortaleza às 9h30 da noite. O tricolor paulista, que é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, quer vencer para se reaproximar da disputa por uma vaga na Libertadores. O São Paulo vem de uma derrota para o Bahia, o que atrapalhou um pouco os planos da equipe do técnico Rogério Ceni de ficar mais perto da turma da parte de cima da tabela. Para o jogo contra o Fortaleza no Castelão, Ceni não vai contar com Arboleda, convocado pela seleção do Equador, Rigoni, que vai cumprir suspensão, além dos lesionados, Galeano, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, William de uma artroscopia no joelho e Luan de uma lesão na coxa. Um provável São Paulo para logo mais tem Thiago Volpe, Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo, Lisiero, Igor Gomes, Gabriel Sari, Rodrigo Nestor, Caleri e Luciano, claro, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. A gente espera o nosso ouvinte. Bandeirantes.
Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. O destaque de Gleger Zorzin. Fala aí, Gleger. Oi, Júlio, um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Meu destaque vai pro jogo do Guarani, né, Júlio? Daqui a pouquinho, às 19 horas aqui na Bandeirantes, jogo importante. O Guarani precisa do resultado positivo, tem tudo pra vencer. Mas repito, hein, venho falando isso durante toda a semana. Concentração acima de 100%, para que não tropece naquela pedrinha pequena, Júlio Nascimento. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Final de semana, boa tarde a todos. Teremos em São Paulo o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, né? Com total cobertura dos canais da Band Esportes, a Band, uma super cobertura, tem treino sexta, treino sábado, grid largada, vai ser uma cobertura fantástica, mas o meu destaque é para venda de ingressos de maneira antecipada. Não há mais ingressos para as arquibancadas. Os organizadores do Grande Prêmio de Interlagos esperam 170 mil espectadores assistindo mais um Grande Prêmio de São Paulo. Sucesso total, hein, Júlio? Esportiva no ar nesta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joás Cardoso, timaço técnico de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique e Valdemir Gomes, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada, Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. Pra você, muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. Futebol, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado, futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A
Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de novembro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de novembro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. E agora o recado é para você que é pintor. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Alabastini. É fácil. Você vai reparar e cuidar das suas paredes com muita tranquilidade. O Repara Paredes e o Repara Madeira são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini, gel removedor. A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instens. Nivela madeiras. A preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta chegando na Bandeirantes com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta finalizou hoje no período da manhã a sua preparação para o jogo contra o Botafogo. Mais um jogo importante na vida da Macaca, que segue a sua luta para fugir da zona do rebaixamento. Se vencer o time carioca amanhã, praticamente a Macaca garante a sua permanência na Série B do ano que vem. É claro, a Ponte só joga amanhã,
e assim como aconteceu ontem, hoje os torcedores da Macaca também vão ficar de olho em alguns confrontos que acontecem pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente no duelo entre CRB e Londrina, partida que acontece no estádio Rei Pelé em Maceió, e também no jogo entre Vasco da Gama e Vitória. Se o Vitória perder, praticamente aí não consegue mais alcançar a Ponte Preta na tabela de classificação. A Ponte, ela teria que empatar amanhã e o Vitória não consegue mais atingir a Ponte Preta na tabela de classificação, repito, em caso de vitória do Vasco e pelo menos um empate da Macaca amanhã. Mas é claro, o jogo mais importante, essa partida entre CRB e Londrina. E é claro, o principal, a Ponte precisa fazer a parte dela amanhã contra o Botafogo, jogando em sua casa, jogando no estádio Moisés Lucarelli. E as notícias que recebi agora à tarde não são boas. Muito provavelmente, Leonaldi e Ryan não ficarão à disposição do técnico Gilson Kleina para a partida. Lembrando que os dois atletas deixaram o gramado do Moisés Lucarelli com problemas no tornozelo, o Leonaldi no tornozelo esquerdo, inclusive fez o gol no finalzinho do primeiro tempo e nem voltou para a segunda etapa, e o Ryan no segundo tempo acabou ali num choque com o jogador do CRB, numa queda, acabou torcendo o tornozelo também, e pelo que apurei, dificilmente os dois atletas vão jogar amanhã contra a equipe do Botafogo. Na zaga, duas possibilidades: a presença do Ednei, que foi o substituto do Ryan na partida contra a equipe do CRB, ou o Thiago Lopes, jovem zagueiro que já está recuperado, estava no banco de reservas, se não me engano, há 2 ou 3 jogos, então o Thiago Lopes está bem fisicamente e pode aí brigar por essa vaga no sistema defensivo. No meio-campo, se o Leonaldi não jogar, o Marco Júnior, que ficou no banco no jogo passado, volta ao time titular. Com isso, o meio-campo fica com Iago Henrique, Marco Júnior e também o Fecim. Aliás, Fecim hoje foi o jogador que conversou com os jornalistas antes do último treinamento da Macaca. Ele fala justamente sobre essa questão da característica de jogo, se ele vai jogar e se jogar de que forma, armando ou pisando mais na área. Cara, eu nem sei se eu vou jogar ainda, né? O professor ainda está montando o time ali, mas assim, independente de qual maneira eu for jogar, se for para armar ou para contra-ataque, isso, vou procurar sempre dar o meu melhor ali com os meus companheiros. O meia Fecim voltou ao time titular na última rodada depois de ficar de fora da equipe por 6 jogos, por causa de uma torção no tornozelo. O meia atacante fala desse período que ficou no departamento médico e se já está 100% recuperado. Sim, passei por esse processo aí, né, depois que machuquei o tornozelo, e é normal assim, quando a gente volta depois de um mês, ficar um tempo fora, até pelo condicionamento físico mesmo. E eu dou graças a Deus que eu não estou sentindo nada mais agora. O departamento médico e a fisioterapia fez um trabalho muito bom aí, eu consegui até voltar antes do tempo. Eu pirei o tornozelo lá contra o CSA, né? Consegui jogar um pouco do jogo ainda, mas aí deu uma inchada e acabou complicando, eu não conseguia ter muita mobilidade e tive que ficar esse tempo aí fora. Agora eu tô muito feliz de ter retornado aí e estar ajudando meus companheiros. Fecim tem 22 jogos com a camisa da Ponte e 4 gols marcados na Série B. O jogador, que pertence ao Corinthians e tem contrato com a Ponte até o final do ano, avalia a sua passagem na Macaca e o que a torcida pode esperar da equipe no jogo contra o Botafogo. Avalio uma passagem boa, mas o torcedor pode esperar um pouco mais, porque sempre tem algo a mais aqui para mostrar para o torcedor. Um jogo muito difícil, vai ser mas vamos nos preparar hoje, concentrar amanhã para que chegamos no jogo e conseguir dar nosso máximo para sair com esse resultado positivo. Ajuda bastante, né? Sempre é bom estar marcando o gol ali quando você joga ali naquela parte da frente. É isso, eu pretendo continuar marcando gols, ajudando os companheiros para que até o final do ano nós estejamos com um resultado bom. Esperar um time com garra, determinação e buscando o nosso objetivo até o final do jogo. A gente vem de resultados bons aí, dentro e fora de casa, e com certeza o apoio da torcida vai ser fundamental. O Botafogo é o líder da Série B e pode garantir o acesso em caso de vitória em cima da Ponte amanhã.
Fecim revela se a equipe vai ter alguma mudança de postura por encarar o principal time da Série B no momento. Não vai alterar em nada, nós estamos treinando todo dia aí, dando o nosso máximo para que no jogo nós buscar esse resultado aí positivo. Com certeza a torcida, todos nós falamos, é o 12º jogador, né? Está ali apoiando sempre nós. Vai ser muito bom que estejamos a presença deles aí para esse jogo importante. Fecim também revela se pretende continuar na Ponte para a próxima temporada ou quer seguir outros desafios na carreira. Então, por enquanto eu estou focando somente nos jogos dessa reta final, mas tem um carinho muito grande aqui pela Ponte. A diretoria já trocou algumas palavras ali comigo e, por enquanto, o pensamento é ficar. Esse então o Fecim, meia atacante da Ponte Preta, que amanhã deve ser confirmado mais uma vez no time titular da Ponte Preta, que deve enfrentar o Botafogo com o Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, o Felipe Albuquerque. Na zaga, Fábio Sanches, Ednei ou Thiago Lopes. E na lateral esquerda, o Rafael Santos. No meio-campo, Iago Henrique, Marco Júnior e Fecim. No ataque, a presença de Rodrigão, Moisés e Niltinho. Júlio. Vamos lá, CH, analisando, né, esse jogo da Ponte amanhã contra o Botafogo. As ausências do Rayan e do Leonaldi, né, agora já com um panorama mais próximo aí, trazido pelo Lupe, que serão jogadores provavelmente que estarão fora do jogo, assim como o Richard, mais uma semana fora. E o técnico Kleina vai montar o time aí da maneira que dá, né? Com jogadores à disposição, a volta do Fecim ao time titular e também a dúvida no sistema defensivo entre Ednei e Thiago Lopes. Qual é a melhor opção para a zaga, hein, CH? Thiago Lopes, não tenho nenhuma dúvida disso, mesmo sem ritmo. Ele está no momento melhor que o Ednei. E eu não tiraria, eu não acrescentaria o Ednei na partida. Eu acho que o Thiago pode voltar, se tem condição de jogo, tem que ir para a partida. E os dois que não vão jogar farão falta. O Rayan está muito entrosado com o Fábio na zaga. A Ponte, em termos defensivos ali, no miolo de zaga, está vivendo um momento muito regular. E o Leonaldi no meio campo, pela desenvoltura, ele é um jogador que faz diversas funções ao mesmo tempo. Ele não tem substituto. Quem jogar no lugar dele pode ser o Fecim, tem uma outra característica, vai fazer muita falta. O meio-campo demorou tanto, né, Júlio, para poder se encaixar, para dar certo. E a colocação do Léo e do Marco Júnior deu né, e agora com esse entrosamento, né, com o Igor agora também, deu encaixe, deu certo. Uma pena agora ele está machucado, vai ficar de fora, e numa partida tão pesada como essa, diante do Botafogo, com certeza farão falta. Mas eu pergunto, quando que foi fácil para a Ponte nesse campeonato? Quando? Em que momento? Nunca foi fácil. Então é mais um desafio que o time vai ter que vencer, não tem jeito, não é? Eu não acho uma partida fácil, acho complicada, mas a Ponte joga em casa. Todo mundo está falando dos desfalques da Ponte, porque o Botafogo é líder, porque o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo, mas eu não acho o Botafogo um super time. Está vivendo um bom momento de encaixe, principalmente no segundo tempo, depois do segundo turno, depois da chegada do Anderson Moreira. Aí o time se encaixou de vez e vive, repito, um momento muito bom e merece ser líder. Mas a Ponte, ela tem que jogar o jogo, jogar com a valentia de sempre, com a atenção, com a mobilização de todos os jogos, suplantar a parte técnica com vontade e disposição, e vai ter o torcedor que está jogando do lado do time, né? Isso tem acontecido em todas as partidas depois da volta do público, e eu não tenho nenhuma dúvida que será mais uma vez desta maneira. A torcida jogando junto, do lado do time, tendo paciência, entendendo a situação de limitação do time, mas é tênue. Claro, eu não posso negar nisso que a vantagem é um pouco maior do Botafogo, mas a Ponte tem conseguido se superar. E amanhã é mais uma partida para colocar a superação dentro de campo, Júlio. E aí, Glegas Orzin, pois é, né? A gente aguardava notícias mais positivas sobre a disposição do Leonaldi e do Rayan. O que não deve acontecer é agora a Ponte
Quem sabe contando com o Fecim, que em alguns momentos decidiu favoravelmente para o time, né? O Fecim teve alguns bons jogos pela Ponte, é um jogador que tem oscilado ainda durante o campeonato, mas o torcedor está nessa parte esperançosa, né? De que amanhã ele apresente um bom futebol novamente. Inclusive jogando dentro do Majestoso, né, Júlio? As melhores partidas do Fecim foi jogando dentro do Majestoso. E assim, olha, o posicionamento sem o Leonaldi é o Marco Júnior que vai fazer ali a função do Leonaldi. Como aconteceu no segundo tempo da última partida, que o Leonaldi não pôde voltar, sentiu, e aí ele veio com o Marco Júnior já no intervalo e posicionou ali o Marco Júnior pelo lado direito, fez um pouco mais pro lado esquerdo, mas com uma formação que você olhando de cima, você olhando a plataforma, fica como se tivesse com 2 volantes. Aqueles 2 volantes de saída, né? Tem o Iago fica um pouco mais posicionado ali, né? Na contenção da primeira linha, na proteção da primeira linha, melhor dizendo. E os 2 à frente, com o Fecim um pouco pro lado esquerdo e o Marco Júnior mais pro lado direito ali. Esse é o posicionamento. E eu achei muito interessante, por quê? Porque o Fecim, ele tem uma transição rápida, né? Ele consegue, apesar de não ser claro e óbvio, com a mesma categoria e qualidade do Leonaldi, e o Marco Júnior a mesma coisa, mas o Fecim ele tem isso, que é um meio atacante, né? Mas ele vem na recomposição, ajuda na marcação. Foi o que aconteceu no jogo com o CRB, que ele não apareceu muito, mas taticamente foi fundamental. Então, eu acredito nessa mesma formação, né, com o Marco Júnior um pouco pro lado direito ali. O Marco Júnior ele tem esse poder de chegar à frente, de pisar na área, tem uma recomposição rápida também, ajuda na marcação, é um jogador que sabe marcar, então fortalece um pouco mais. Mas claro e óbvio que o Leonaldi vai fazer uma falta tremenda, né? Mas o Marco Júnior, na minha opinião, responde à altura ali, né? Principalmente na questão do posicionamento, naquela chegada como um homem surpresa. Então eu acho que a Ponte olha, Júlio, vai ter dificuldade? Claro que vai, todos os jogos têm dificuldades, né? Você vê que no sistema defensivo, o encaixe de Ryan e Fábio Sanches seria fundamental para um jogo dessa envergadura. Mas o Ryan não pode estar contundido. E provavelmente, eu acho que ele vai jogar com o Ednei, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Aí você pergunta para mim... Ele indicou isso, né? Hein? Ele indicou isso. Exatamente, né? Exatamente. E assim... Greg, você escalaria o Ednei? Eu acho que para esse momento e para um jogo como esse, um jogo pesado, um jogo duro, tá enfrentando o líder, né? O Botafogo, né, com um resultado positivo e alguns resultados aí que ajudam, pode até decretar o acesso. Então, vai ser um jogo pesado para a Ponte. E aí você já colocar o Thiagão, não sei, Júlio, não sei. É um menino, tudo bem que é tecnicamente indiscutível. Ele é muito melhor do que o Ednei. Mas para o momento da partida, e você dá uma posicionada legal no Ednei, eu tava lembrando hoje na hora do almoço aquela partida lá contra o Avaí, depois o Lupe falou, aquele jogo contra o Avaí que a Ponte empatou 1-1, que ele jogou de titular o Ednei, na ausência do Ryan, e ele foi muito bem, fez um bom jogo, elogiado por nós aqui. Então a expectativa é essa, né, de que ele seja reposicionado, vai estar de início, né? Olha, porque você entrar no decorrer da partida do jeito que o Ednei entrou não é fácil, cara, o cara tem que estar com o emocional em dia, né? As pernas, porque o cara chama lá, do nada o Ryan sentiu lá num lance pretencioso, caiu lá, trombou com o cara, acabou se contundindo, e aí o Kleiner, vamos Ednei, vai lá, entra lá. E o CRB em cima da Ponte. Então é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas depois ele teve aquele lance lá que quase que ele compromete, mas depois ele ajustou. Mas eu ainda acho que tem que ser reposicionado e eu também escalaria o Ednei justamente por isso, pela experiência e pelo ritmo, né? Tá com ritmo de jogo. Tava jogando aí até esses dias, entrou na última partida, por isso, para ganhar um pouco mais de experiência num setor que vai ter muita pressão nessa partida, Júlio. Tem a pergunta aqui para você, CH, gostaria que o Kleiner escalasse Thales e Fecim no meio campo, jogando sem o Rodrigão, daria para os dois jogarem juntos? Pergunta para o CH o que acha. Rosimeire. Oi, Rosimeire, obrigado pela sua pergunta, pela atenção com a gente. Acho que sim, desde que seja treinado antes. Eu gosto mais do Thales do que o futebol do Fecim, questão de preferência. Não é? Eu nem sei, ele deve colocar o Fecim, tá tudo certo. Ele tem escolhido bem as peças, ele tem mostrado muita coerência no trabalho dele, principalmente no segundo turno.
Então eu vou deixar nas mãos do treinador. Mas essa sugestão que você deu é possível sim e tem chance de funcionar. O Thales, ele é um jogador versátil, né? Ele tem essa característica, né? De jogar em várias posições, mais recuado, mais à frente. Inclusive, eu acho que o Thales... que ele teve muitos problemas físicos, né? Senão seria mais aproveitado. Ele teve uma partida... O Lupe, ele com certeza, ele vai lembrar do jogo que ele foi... Claro que, assim, ó... No decorrer do jogo, ele fez um primeiro volante, cara. Não lembro qual jogo foi. Mas ele chegou a fazer, ele é muito versátil. É um jogador importantíssimo. Não sei se de começo, né? Mas para uma sequência aí, com certeza, Júlio. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Meu amigo Júlio Nascimento, vamos todos ficar de olhos bem abertos neste jogo, pois o VAR, vamos arrumar resultado, ele coloca aqui entre parênteses, pode entrar em ação. Abimael Costa. Espero que o VAR seja discreto nesse jogo da Ponte contra o Botafogo, mas o Botafogo... Ô, Júlio. Olha, Abimael, não acredito muito nisso, não. A briga tá muito interessante, né? Botafogo e Coritiba, os dois times aí dentro de campo têm conseguido resultados sem ajuda da arbitragem. Pois não, Lupi? Só para falar a respeito da arbitragem, Antônio Dibe Moraes de Souza, do estado do Piauí, vai ser o árbitro do jogo. Antônio Dibe Moraes de Souza. E no VAR, o Wagner Riway, que é VAR FIFA, do estado da Paraíba. E esse profissional, ele trabalhou naquele jogo Ponte Operário. A Ponte ganhou a primeira vitória da Ponte fora de casa, que teve aquele lance do Rodrigão, que, se não me engano, gerou muita polêmica. O chute do Moisés, o Rodrigão fez o gol, se estava impedido ou não, e era o Wagner Riway, e o gol foi validado. Não que aquele lance foi ajudado porque foi no limite, né? Mas é um árbitro experiente e é um VAR FIFA. É isso, o Riway é um dos principais árbitros, né? Árbitro de Série A. Então gera um pouquinho mais de segurança, mas a nossa torcida aqui é que chegue sexta-feira e a gente fale só de futebol. Que a arbitragem não tenha nenhuma interferência e não seja necessário o uso do VAR. É o que a gente torce, porque isso significa automaticamente que o jogo ocorreu tudo bem, sem queixas de um lado ou então de outro. Vocês acham que o Botafogo é favorito mesmo com a Ponte jogando em casa? Pergunta aqui o Betão. Ô Betão, obrigado pela mensagem. Eu acho que sim, né? Mesmo a Ponte jogando em casa, eu, Júlio Nascimento, acho o Botafogo favorito porque é o líder do campeonato. Ninguém chega na liderança se não merecer favoritismo. Então eu acho que sim, mas não sei a opinião dos comentaristas. E aí, Gleger? Claro. Quer opinar sobre isso? Claro, o favoritismo é todo pro Botafogo. E às vezes como é bom, também foi, você lembra contra o CRB? Quem que era o favorito? Às vezes é bom, tá? Isso é exatamente o que eu ia dizer, Júlio. Joga a responsabilidade lá pro outro lado. Foi o que aconteceu no jogo do CRB. Nós falávamos aqui, o CRB é o favorito. E a Ponte foi lá e surpreendeu. E pode jogar o favoritismo pra lá, joga lá pro outro lado, joga a responsabilidade pra lá e joga o arrozinho com feijão, uma estratégia bem definida, ganha o jogo e ponto final. É assim que funciona. Esse negócio de fazer aposta aí, né, que tá em alta... Você vai lá, coloca o seu resultado ali em tal time, em outro time. Isso aí tem me feito aprender cada vez mais que o favoritismo ele foi feito para ser quebrado muitas vezes, né? Às vezes você confia tanto que um time é tão favorito que vai lá, outro time ganha, você quebra a cara. Você quer fazer sua jogadinha ali de segurança, eu vou no favorito, aí vai lá, outro time ganha. Então, isso é um prognóstico pré-jogo, né? O teórico. Porque quando a bola rola, além da Bandeirantes dar um show... Sempre tem também a possibilidade de um time ou outro surpreender. Você quer um exemplo que aconteceu esses dias? Quem que imaginava que o Atlético Paranaense ia vencer o Flamengo por 3-0 no Maracanã? O favoritismo era todo do Flamengo. Eu achei que o Flamengo ia passar o carro em cima da chapa. Todo mundo achou também, é outro jogo também. Tá vendo? Não tem jeito. É isso aí. Eu tô sentindo no bolso essa questão de aposta aí. Como é que... Não, eu tô feliz com os meus investimentos recentes. O William tá dizendo aqui, tinha um comentarista das antigas da rádio, era o Moacir Gomes. Não é parente do Tigrão, hein? Falava assim, jogo duro, adversário duríssimo, manda aqui. O William, que é de Sumaré, tá sempre participando com a gente. Tá dizendo que a gente tá colocando aqui que o Botafogo não é um super time, mas que os comentaristas estão dizendo que no caso do Brasil vai complicar pro Guarani. É isso. Mas eu acho que
Eu também acho que o Botafogo não é um super time, não. Não tem super time na Série B. O elenco que eu mais gosto é o do Coritiba. Eu acho que em termos de elenco é o time mais forte da Série B. Mas não tem o super time, né? É a Série B mais equilibrada dos últimos anos. Mas ninguém tem me chamado a atenção não, viu, CH? Tem sido assim uma Série B de poucos destaques individuais até o momento. E muita raça, né? Muita disputa. Eu não vi nenhum time encantando nessa Série B, não. Vi time jogando um futebol competitivo, se eu vi, mas falar que, oxe, esse tá dando show. Eu tô procurando aqui o provável Botafogo para hoje à noite. Você pra tem amanhã? aí? Pra amanhã, deixa eu ver aqui o noticiário pro jogo de amanhã? Botafogo. Pega pra você já, CH. Botafogo campeão. Tem um... Provável. Caramba. Tem aí? Ó, o Botafogo só não vai ter o Carly, zagueiro, suspenso. E o restante do time é a mesma escalação que jogou contra o Vasco. Que atenção, hein? Botafogo do técnico Enderson Moreira vai a campo com Diego Loureiro no gol, Daniel Borges. Aí tem uma dúvida no... Daniel Borges jogou na Ponte, né? 2014. Jogou. Sei. Carlinhos e Hugo. Aí meio campo com Luiz Oyama, Barreto em volta de suspensão, Marco Antônio, o Arley, que é aquele do batimento, que fez a dancinha, que viralizou, Diego Gonçalves e o Rafael Navarro, que tem sido aí o artilheiro do time. Esse é o Botafogo. O Chay tá fora, que teve lesão no ligamento. Eu pedi de propósito para que o torcedor que está aí fazendo uma observação e está sendo irônico, né? E sugerindo que a gente comenta diferente para a Ponte do que para o Guarani. Essa é a sugestão aí que chegou para você. Como é que é o nome do ouvinte? William. Não é o da Chácara da Barra, não, né? Não. Porque esse não vale, né? Esse é hater. Esse não vale, é. Não é esse, não. Né? Não, é outro. Não é esse. É porque esse não vale. Hater já faz parte aqui. Não, mas você sabe que o Fábio Júnior, o cantor, diz que quando você começa a ter hater é que você chegou no sucesso, CH. Não, eu não tô. Mas você vê que eu não fico mais bravo. Eu respeito a opinião de todo mundo, não tem problema nenhum. Pode continuar criticando, né? De repente a gente pensa alguma coisa positiva e melhora, né? Afinal de contas, ninguém é dono da verdade. É verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o time titular, o meio campo desse time, são dois jogadores que a torcida quase expulsou do majestoso, Barreto e Luiz Oyama. É o líder do campeonato. E o Oyama tá jogando, hein? Não, eu não tô dizendo que não tá. Não, sim, mas o Oyama tá jogando bem. Inclusive foi eleito melhor em campo. Não tem nenhum Gleger Jorginho no gol lá. Não tem nenhum Romário. Não tem nenhum Ronaldo Fenômeno. Não tem. É um time comum, que tá num bom momento. Simples assim. Só que as circunstâncias, esse time, já que tocou no assunto do Guarani, agora eu vou misturar tudo. Vou misturar mesmo de propósito, porque agora eu me irritei. Então é o seguinte... Calma, o que acontece? Esse time da Ponte aí é um time que tem 10 jogadores confiáveis. Não, exagerei. Tem meia dúzia de jogadores confiáveis e não tem banco de reservas nenhum. O Guarani tem um time mais confiável do que a Ponte. Só que é mais irregular do que a Ponte. Porque a Ponte entendeu. Olha, nós temos aqui um monte de dificuldade, vamos trancar a casinha, correr pra caramba, porque é a única maneira de a gente escapar da degola. E tá fazendo. Quando todo mundo criou uma baita expectativa, inclusive eu, não, esse ano vai, o Guarani vai estar entre os melhores. Toda hora fica perdendo para ele mesmo. É a irregularidade do próprio time que traz a incerteza. Não tem nada a ver com camisa. Tem a ver com os dois times. Com o comportamento de um e o comportamento de outro. Simples assim, Júlio. Acho que deu para entender, né? Deu sim, CH. Um abraço aqui para o Eloir Pianca, sempre participando aqui, tá dizendo que o sucesso das apostas passa aí pelo bom momento do Corinthians, tem um pouquinho a ver sim. Gostaria que o Kleina desse mais oportunidades para os jovens da base, tem bons talentos no Sub-20, não devem desistir do Pedrinho nem do Jean Carlos, são jogadores que darão retorno no futuro para Ponte Preta. Obrigado. Informação. Desceram para jogar o Sub-20 novamente, se não me engano amanhã a Ponte tem compromisso contra o Tanabi, precisa de um bom resultado fora de casa. Pedrinho, Jean Carlos e Igor Maduro voltaram para o Sub-20.
Eles treinam durante a semana no principal, aí quando chega no dia do jogo eles vão pro Sub-20, Lupe, é isso? Exato, é isso. Chique. Pois não, informação no ar. Faltam 29 minutos para fechar o Cartola FC. Qual que é a dica da semana? 29 não. 15 minutos para fechar, às 18 horas fecha o mercado. Qual que é a dica da semana aí, CH? A dica da semana? A dica da semana. Aquele jogador que vai bombar aí para todo mundo. Eu acho que o Gabigol, inclusive ele é meu capitão. Boa. Ele vai desencantar. Cobraremos ou não? Cobraremos, né? Cobraremos. O Júlio. Eu acho também que o Rafael Veiga vai arrebentar no jogo de novo. Cobraremos ao quadrado. Fala aí, Lu, pra fechar. O cara tá em último no Cartola, ele quer me cobrar. O último, ele tá em último. Tem 128 times escalados no Cartola aqui no Oráculo e tá em último o cidadão aí. Aliás, um abraço para Heitor Esmeriz e André Esmeriz, que hoje enfrentaram a dupla da Band no 2x2 no basquete, Antônio Lupe e Júlio Nascimento. E graças a Deus o Lupe tava inspirado, porque eu estava nos meus piores dias. Cara, praticamente carreguei você, Júlio. Carregou, Lupe. Muito obrigado aí pelo desempenho hoje. Um abraço para a família Esmeriz. Um abraço também para a família Esmeriz. E eu também quero mandar um abraço primeiro pro Totoiate, que me ligou hoje 7 vezes. Consegui falar com ele na 7ª, tá acompanhando o programa, tá preocupado com o futuro da Ponte. E um abraço especial para ela, a Dalva. Ah, não. Irmã da Luísa. Ah, não. A Dalva hoje completa aniversário. Então, Dalva, isso. Eu desejo a você muita felicidade, saúde e principalmente felicidade de novo. Porque afinal de contas, o que, Júlio? O ser humano nasceu pra ser feliz. Aê! Sensacional! Ô, Júlio! Grande Dalva. A Dalva fala assim, Júlio, fica sem óculos. Com óculos você fica feio. Eu disse, eu nunca fico feio, Dalva. Pois não. Eu preciso mandar um beijo no coração da Dalva, porque é uma pessoa especial demais. Todas as vezes que estive no Majestoso, ela sempre foi muito carinhosa com todos nós e ela é um ser humano diferente. Então, que ela realmente seja muito feliz e saúde. Um beijo grande para você, Dalva. A Dalva e a Luísa são patrimônios, né? São patrimônios do Moisés Zucarelli, da Ponte Preta, da imprensa. São duas figuras e duas personagens incríveis. Eu sinto muita falta de encontrar algumas pessoas nos estádios. E com certeza no topo da lista lá eu posso colocar facilmente essa dupla dinâmica. E um beijo então no coração da Dalva, seja muito feliz porque você merece. Só pra fechar aqui o boletim da Ponte, Lupe, abraço aqui pro Pedro Maciel. O doutor Pedro tá mandando o seguinte: saudações ponte pretanas aos amigos da Band. Os erros cometidos de 2013 pra cá não ocorrerão mais. Vamos permanecer e seguir com segurança para ter mais responsabilidade para a Série A. Grande Júlio, boa noite. Família Cap toda reunida para torcer já. Tem o Guarani, Eduardo aqui mandando a mensagem dele. Abraço pro Antônio, xará do Antônio Lupe, torcedor da Ponte Preta, tá botando fé amanhã 2-1. Tá dizendo que o Luiz Oyama e o Barreto, quando jogam no Majestoso, não jogam bem. Que permaneça assim, assina. E tem um ouvinte perguntando aqui se o Moisés vai jogar. Sim, né? Moisés joga, né, Lupe? Sim. Treino normalmente, joga. Moisés. Claro. É o principal atacante da Macaca, apesar que não marca 13 jogos, mas deve jogar amanhã sim. Tá na hora de desencantar. Valeu, Lupe. Até daqui a pouco. Até já, Júlio. Agora são 5h49. Bem, e agora quero falar com você que está construindo ou reformando, você que vai trocar o piso da sua casa. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, louças e metais. E sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também
na Avenida John Boy do Lope, 4.949, Satélite Íris. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. Sábados, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. 2007. Esse é o ano, 2007. O Bugre conquistava o acesso para o Paulistão. Em 2006, o Guarani foi rebaixado no Paulista e menos de um ano depois, já estava de volta ao Paulistão. O técnico Carbone assume a equipe na metade do campeonato da Série A2 de 2007. Dá chance para os meninos revelados na base do Guarani. Os zagueiros Xandão e Danilo Silva, o lateral Adílio, o volante Vitor Rossini, o atacante Thales, e foi um atacante revelado também na base que fez o gol do acesso. David, que depois que saiu do Guarani e foi para o Palmeiras,
virou David Sacconi. A data é essa, 29 de abril de 2007. No Brinco, Guarani e São José. E o microfone Bandeirantes estava lá. Dominou, partiu Robinho pela meia direita, passe curto por dentro para David. Ele partiu em velocidade, recolheu o pé direito, bateu, gol! Final, a bola lançada por dentro para David, ele dominou, olhou a colocação dos zagueiros e do goleiro, pé direito, bateu, a bola entrou quase que em câmera lenta, bateu na grama e entrou no canto baixo direito do goleiro Edinho e fez chua, o golaço de David, ungido pelos deuses do futebol. Tinha que ser ele, David. E David que errou um pênalti no jogo em que o Guarani foi rebaixado para a Série A3 do Brasileiro. E David que na arrancada com o Carbone ficou no banco de reservas, mas depois entrou como titular. E David iluminado e abençoado. É o gol que leva o Guarani de volta para a primeira divisão. A pele arrepia no Brinco. E David, um golaço. E David, camisa 9. Ele, o autor do gol. Guarani 2, São José 0. E o detalhe do gol é seu, André Aranha. O detalhe é que o David estava na hora certa e no lugar certo. Ele bateu e contou com a ajuda do zagueiro Edmilson do São José. O goleiro Edinho foi surpreendido pelo desvio no zagueirão do time adversário. A bola foi morrer no fundo da rede. Amplia. Gol de David. Guarani 2, São José 0. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor
melhor pastel. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Iga Atacado. Muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Bacon suíno, R$ 24,90 o quilo. Contra filé mignon bovino a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Filé de tilápia, água limpa congelado, 500 gramas, R$ 13,98. Papel higiênico Suleg, 12 rolos, R$ 7,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. E para você que está pensando em fazer aquele churrasco show de bola, eu indico Casa e Carnes Mites Bife para fazer um churrasco sensacional, ou então para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. Ofertas do dia: hambúrguer de costela Angus, só R$ 34,90 o quilo. Filé de frango, R$ 22,90 o quilo. Patinho moído extra limpo,
R$ 44,90 o quilo. Tá barato, hein? Tá barato demais. E a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas. Bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Inclusive, se você quiser, ele faz o churrasco para você. Leva todos os ingredientes, bebidas, garçons, ou seja, você não tem nenhum trabalho, só alegria. Mites Bife, tudo no capricho. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá com informações do Guarani. Marcos Luiz está chegando com tudo do Bugre. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Já saiu aqui a escalação do Guarani, daqui a pouco eu vou passar. Só lembrando que o técnico Daniel Paulista, na preleção que terminou há pouco no estádio Bento Freitas, ele trabalhou muito o lado emocional da equipe, conversou com todos os jogadores, em especial o Lucão do Break, chamou o jogador no cantão, conversou bastante e confirma, viu, Júlio Nascimento, o Lucão do Break como titular. É, passarinho, teve gente que duvidou, hein, no Facebook, gente que tá lá em Pelotas, duvidou de você, mas você acertou. Então, ó, o time do Guarani: 1, Rafael Martins; 2, Matheus Ludic; 3, Thales; 22, Ronaldo Alves e 20, Bidu; meia dúzia, Bruno Silva; 23, Índio; 78, Regis; 11, Bruno Sávio; 99, Lucão do Break e 94, Júlio César. Júlio... Muito bem, vamos lá então. Lucão do Break confirmado, Gleger Zorzin, Índio e Lucão do Break, as principais novidades do Guarani para o jogo contra o Brasil. Precisa comprar um alpiste melhor, assim, né? Sabe aquele preparado, Marquinhos, aqui, porque o passarinho realmente acertou. Aquele que tem painço, né, Gleger? Aquele que tem... Tem uns que tem até melaço, pra fortalecer. Passarinho foi bem nessa, hein? Eu não acreditava muito na presença do Lucão do Break, não. Até pela característica do jogo, da partida, né? Mas nós falávamos muito sobre isso na hora do almoço, né, Júlio? Inclusive lá nos Donos da Bola, na tela da Band, que não tá errado. Não tá errado. Mas o Daniel, ele precisa organizar para que esse time jogue em função do Lucão do Break, porque ele perde na mobilidade, ele perde na velocidade, né? Ele perde nesses aspectos, na recomposição. Como que vai fazer, né? Quem que vai ajudar o Regis ali na saída de bola do Brasil de Pelotas? O Lucão não tem essa característica. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Tomara que o Lucão do Break seja o mesmo Lucão daquele segundo tempo lá, que foi lá, fez gol, incomodou pra caramba, fez o segundo gol lá que foi invalidado, mas tem que ser aquele Lucão do Break. Querendo, concentrado e ajudando. Ajudando muito. O Batista falava muito, não, porque o Lucão tem que jogar lá entre os zagueiros, que ele tem que ser o Lucão do Break. Mas ele sempre foi o Lucão do Break. O que precisa é o Daniel Paulista ter uma estratégia para que o time jogue para o Lucão do Break. Dá para fazer isso? Claro que dá. Ele fez isso no segundo tempo. Mas muda um pouco, foge um pouco da característica dos times do Daniel Paulista, que todas as vezes que o Lucão do Break iniciou a partida foi muito mal. Nós vimos isso, já vimos inúmeras vezes. Quando o Davó foi negociado, saiu, o Lucão do Break assumiu a titularidade e de lá pra cá ele não fez nenhum jogo legal, jogando como titular, entrando de começo. Mas eu tô aqui, Júlio, torcendo, né, para que ele vá e faça gols e o Guarani vença e ele consiga jogar um bom futebol. Essa é a expectativa sempre. Tomara que ele consiga assim. Vamos estar torcendo, Júlio. Na questão do Índio, ele perde um pouco naquela chegada, né, do Rodrigo Andrade, que leva... O Índio é um jogador de marcação. Em alguns momentos ele sai ali e tal, mas ele não tem esse cacuete, né? O que ele prefere mesmo é jogar ali ao lado do Bruno Silva. O Guarani deve vir num tripé invertido
adianta um pouco o Regis e traz o Índio ali para jogar ao lado do Bruno Silva. Fica um pouco mais protegido, fica um pouco fortalecido na questão de marcação, mas perde um pouco nessa evolução ofensiva. Vamos ver. Mas o Índio tem jogado bem nas últimas partidas, né? A expectativa é de que ele possa fazer um bom jogo hoje também, Júlio. E aí, CH, o que muda em relação ao Guarani aí com a entrada do Índio na vaga do Rodrigo Andrade e também o Lucão do Brenque sendo o jogador de referência hoje no ataque do Bugre? O que muda, o time fica lento e previsível. Quando você joga com um centroavante com pouca mobilidade, que só joga dentro da área, e um volante que só marca, o time fica previsível. Então, muita responsabilidade para os laterais e para o Regis, senão a bola não vai chegar lá na frente, não. Eu não gosto dessa escalação, eu vou torcer para que dê certo, eu acho que o Guarani tem toda a condição de ganhar o jogo, e acho que vai ganhar. Se eu tivesse que dar um palpite, eu daria a vitória do Guarani, mas vai sofrer com essa formação. Eu não faria isso, eu não gosto, não acho que está errado, porque a decisão é do Daniel Paulista, vale a tentativa, porque ele colocou o Alanzinho nas 2 últimas partidas, ou na última, e também não foi bem. Então não dá para falar tá errado. Por isso que eu falei na hora do almoço que não acho que tá errado. O problema é você não ter dinamismo no meio campo e lá na frente o time tem que jogar em função do centroavante, que é a única maneira, como aconteceu no segundo tempo, do Lucão dar certo. Você tem que fazer o time jogar para ele. Vai dar certo? Eu não tenho bola de cristal, eu espero que dê. Mas eu não faria isso, eu não começaria o jogo com o Lucão do Brenque. Bom, Marquinhos, rapidinho e passando também o Brasil de Pelotas, o adversário do Guarani para hoje. 1 Matheus Nogueira, 13 Neto, 3 Leandro Camilo, que é o capitão do time, 4 Ícaro, meia dúzia Everton, 5 Diego Gomes, 8 Bruno Matias, 7 Patrick, 10 Rildo, 11 Renatinho, 9 Erisson. Tava dando uma passada de olhos aqui no banco de reservas do Brasil de Pelotas. Aí. O Gabriel Poveda tá lá, né, Júlio? Gabriel Poveda tá lá, acho que mais de uma temporada, inclusive. Pois é, com a número 17 não consegue ser titular no Brasil, que está sendo rebaixado. Alexandre do Cambuí contra tudo e contra todos. Guarani rumo ao acesso. O Rogério de Hortolândia, eu acredito, vamos Guarani, rumo à Série A Bugrão, juntos somos mais fortes, bugrino da pele até o osso. Júlio, meu coração está batendo muito forte na expectativa para daqui a pouco. É o William. Grande Júlio, família Cap, toda reunida, torcendo pelo nosso Bugre, na expectativa do jogo de daqui a pouco. William de Sumaré, eu gosto do Índio, apesar das limitações. Agora, o Bruno Silva é só toque para trás e para o lado. Até eu sou o melhor passador do campeonato. Tá escrevendo aqui o William. Já a gente volta, hein? Inclusive com a opinião do Valdemir Gomes. O Guarani joga já às 7 horas. A narração de Carlos Batista. Carlos Batista. E atenção para este recado. Vai reformar e escolheu o parceiro para não errar. Usou no dia a dia, é só alegria. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa. E rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Daqui a pouquinho a bola rola lá em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, meus amigos da Bandeirantes. Guarani contra o Brasil. Resultado da segunda-feira, né? De duas equipes que estão à frente do Guarani dentro da tabela de classificação, mas já jogaram a 35ª rodada. Jogo na Ressacada em Florianópolis. Avaí 1, CSA 1. Olha que ótimo resultado. Claro que ainda tem time que está na frente para jogar, como é o caso do Goiás, como é o caso do CRB. Mas a verdade é que 2 dos concorrentes diretos que estão à frente já jogaram e a distância foi mantida. 2 pontos, né? Do Guarani para o G4. Então, ótimo resultado que motiva muito o time para o pega de daqui a pouquinho, 19 horas, no Rio Grande do Sul, contra o Brasil, que já caiu matematicamente. E aí alguém pode dizer, não, mas caiu, mas tem mala para lá, mala para cá. Olha, é o seguinte, o Brasil joga pela dignidade, o Brasil joga pelo profissionalismo, o Brasil joga pela sua camisa, pelo seu torcedor, mas ele é um cumpridor de tabela a partir de agora, já a partir da última rodada, da anterior. Portanto, é um time jogando o acesso
Esse time é o Guarani. E outro time jogando para cumprir tabela. Então, por maior que seja o profissionalismo, por maior que seja a seriedade, o respeito com a instituição, o foco no jogo é completamente diferente. Completamente diferente. Então, em condições normais de pressão e temperatura, e desde que o Guarani não resolva ter aqueles nulos mentais que às vezes o time tem, ele vai ganhar o jogo. E ganhando, continua muito bem na parada. Não tem como não ganhar esse jogo. Não há nenhum motivo plausível que me convença do contrário. E é a plena convicção que tenho, respeitando o Brasil de Pelotas, a sua história, a sua tradição, a sua grande torcida, né? Tudo aquilo que ele representa no futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas não tem termo de comparação na maneira de que ambas as equipes estarão encarando o jogo. Uma jogando para subir, jogando a sua vida, essa é o Guarani, e a outra apenas cumprindo tabela. Independentemente aí das escalações, que a gente fala daqui a pouquinho com um pouco mais de detalhes e analisando com um pouco mais de profundidade, mas não há como deixar de atribuir grande favoritismo, total e completo favoritismo para o Guarani. E eu acho que o Guarani não vai me deixar na podre, não vai me deixar depois com a língua queimada após a partida. Acredito que não, e também não estou apostando na zebra, não. Estou apostando na lógica, mas muito lógica, que às vezes ela é contrariada. Nem sempre os princípios de lógica norteiam as coisas do futebol. Mas existem alguns momentos onde esta lógica é tão clara, ela é tão indiscutível, que dá para a gente acreditar que ela vai prevalecer. E eu espero, meus amigos da Bandeirantes, especialmente o torcedor do Guarani, que isso aconteça daqui a pouquinho, na grande transmissão aqui da Bandeirantes. Tá bom, Julião? Então vamos lá, daqui a pouco eu já retorno dentro do cenário, já com um cheiro de éter, já dentro da partida. Tá bom? No cenário do jogo. Já retorno já. Até já então, Júlio. Um abraço. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @cervejaria
Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Bacon suíno, R$ 24,90 o quilo. Contra filé mignon bovino a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Filé de tilápia, água limpa congelado, 500 gramas, R$ 13,98. Papel higiênico Suleg, 12 rolos, R$ 7,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ivy Zoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior.
Aduan. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Acessórios 3 Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. E aqui no Bandeirantes Esportiva, quero falar da Cirúrgica Popular. São 2 lojas em Campinas. A loja 1, da Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia. E tem a loja 2, que está funcionando na Armando Frederico Renganeschi 168, especialmente para a população do Ouro Verde. Cirúrgica Popular é especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, de fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Tem também cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e cadeiras de banho com encosto. Anote o telefone do Disque Entregas. 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 999 60 66 73. 999 60 6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, são 6 horas e 32 minutos. Marcos Luiz, mais um destaque do Guarani. Já já o Bugre em campo, hein, Marquinhos? É verdade, Júlio. O destaque fica por conta, né, do pedido do Guarani que não foi aceito pelo presidente do STJD, né, o Otávio Noronha, em relação à partida do Guarani com o Vila. Ele acabou declarando que não foi configurado o erro de direito. Então, aquela velha história. Segue o barco, Júlio. Olha aqui, o Lucas Forestieri tá mandando o seguinte: boa noite, amigos da Band. Júlio, olhando a tabela, caso o CRB e Goiás não vencerem e o Guarani vencer, está no G4. É isso mesmo, o Guarani chegaria a 56 pontos, estaria dentro do G4 pelo critério, né, de vitórias. Então, hoje,
Para o Guarani é muito importante vencer o rebaixado Brasil de Pelotas. Hoje tem gol do Lucão, pode escrever, é o Perna e os bugrinos da Vila Boa Vista na sintonia da Band. Sensacional. Quem tá apostando também em 2 gols do Lucão do Break é o Edmilson Cano, bugre do Jardim Bandeira. Tá dizendo que o Guarani vence por 2-0. Ele tá falando aqui, pessoal, adoro vocês, mas quando o técnico do bugre faz mudanças, vocês criticam. Quando não faz, vocês criticam também. O recado aqui, VCH, do Edmilson Cano. Tá dizendo... Ok, tá registrado o protesto e a reclamação do ouvinte. Boa tarde, amigos. Escalação correta é deixar o Alan Victor, o Pablo e o Andrigo pro segundo tempo. Acompanha as jornadas da Band desde a época que o Batistão falava que o Luizão era um cavalo de raça, hein? Sensacional. O Vanderlei do Itajaí. Por falar em Batistão, Batista, tudo pronto pro jogo do Guarani. É decisão contra o Brasil de Pelotas. Tem que vencer hoje, pular pro G4 e depois secar o CRB e o Goiás, hein, Batistão? Oi, Júlio, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, né? O Guarani tem que fazer inicialmente a parte dele, enfrenta um time já rebaixado, mas que tem melhorado de produção, curiosamente. E aí não adianta ficar esperando, né, que os adversários, os concorrentes, façam a parte deles, beneficiando o Guarani, ou seja, secando o adversário, se o Guarani não fizer a parte dele. Acho que o Guarani vence o jogo hoje, estou com uma expectativa positiva nesse sentido. E também estou com uma expectativa, até baseado naquilo que vem acontecendo, de que os concorrentes vão tropeçar. O Guarani está sendo bafejado pela sorte, apesar de que em alguns momentos ele está metendo o pé nessa panela da sorte, né? E em alguns momentos acabou não fazendo prevalecer a sua condição de sortudo dentro da competição, ou seja, a rodada favorecendo e ele não fazendo a parte dele. Não será o caso de hoje. Estou com uma forte expectativa de que o Guarani vence o Brasil de Pelotas e vai trazer os 3 pontos lá do sul do país, viu, Júlio? O último destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Júlio, olha, a Macaca entra em campo amanhã contra o Botafogo, jogo decisivo. Leonaldi e Rayan não devem ficar à disposição do técnico Gilson Kleina para o jogo decisivo contra o time carioca. Valeu, Lupe, até amanhã. Deixa eu me despedir também aqui do CH. Um abraço, CH, até amanhã. Um abraço, Júlio, e boa sorte ao Guarani. Toda a galera aí, Glega Zorzinho, Valdemir Gomes, Carlos Batista, Marcos Luiz, Edu Pinheiro que tá chegando, Jos Cardoso, Gil Kleber, todo mundo segue. Na sequência tem Guarani e Brasil de Pelotas, decisão em Pelotas e decisão, é claro, na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time
começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Bento Freitas, Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Brasil é o adversário, Guarani tem jogo importantíssimo, precisa da vitória. A partida começa às 7 da noite aqui na Bandeirantes. O show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 20 graus a temperatura em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas e Guarani é o jogo que você vai acompanhar em AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes, você está ligado no som da bola. E você, a partir de agora, vai fazer contato com as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Marcos Luiz, o Cobrão, informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos, um abraço para você, boa noite. Ô Batistão, boa noite pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista confirma a informação trazida no microfone da Bandeirantes. E Lucão do Break será o titular no ataque. Ele vai deixar como opção no banco de reservas Pablo e também Alan Victor. Em relação a Rodrigo Andrade, saiu uma nota de que o jogador teve um desconforto muscular, voltou para Campinas e aguarda exames. Sobre Diogo Matheus, grau 2, fora do jogo e até possivelmente no campeonato. O mesmo acontecendo com o Júnior Todinho. Guarani tem, ó, Batista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores pendurados. Informações do adversário, falando do Brasil de Pelotas, diz aí, Marquinhos. Do técnico Gerson Testoni, vem de 2 resultados ruins, já rebaixado, perdeu para o Avaí por 1-0 e para o Sampaio Correia por 2-1. Em relação a Patrick, o jogador
volta para a equipe. Ele não participou do último jogo porque havia suspeita de Covid. Liberado sobre Souza, é o desfalque da equipe Chavante. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batistão. Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Daqui a pouco a bola vai rolar. Estádio Bento Freitas, Guarani, Brasil de Pelotas. Jogo importante, decisivo pro Guarani. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante é indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço, boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Jogo já de decisão, já de reta de chegada. São as 4 últimas rodadas, depois deste jogo, mais 3 apenas. E o Guarani tem que saber o seguinte, né? A esta altura avançada do campeonato, não dá mais para brincar com coisa séria. Vai jogar contra um time que já caiu, e se caiu com tanta antecipação é porque tem limitações. Hoje entra na xepa da feira para cumprir tabela e o Guarani joga nada mais, nada menos do que a possibilidade de entrar no G4 ainda nesta rodada. Portanto, com Lucão, com Regis chegando, com Matheus Ludic, o Guarani tem que triturar, tem que amassar, tem que ir para dentro, não pode ter preguiça, não pode esperar as coisas acontecerem naturalmente, tem que do primeiro ao 90º minuto, mais acréscimos, que atropelar, com todo o respeito, o rebaixado Brasil de Pelotas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Hoje nós esperamos um Guarani diferente. Um Guarani sem mobilidade, sem velocidade. Tá entrando o Lucão do break. Não esteja errado, tá? Não tá errado, nós discutimos muito sobre isso. Mas a estratégia de jogo do Daniel precisa ser diferente. Fazer com que esse time jogue pro Lucão do break. Mudança na plataforma tática, vem com o Índio no lugar do Rodrigo Andrade contundido. O Índio tem uma característica totalmente diferente da do Rodrigo Andrade, um jogador de mais marcação. Então o Guarani deve ser um time forte na marcação e tentando explorar principalmente o jogo aéreo com o Lucão do break. Precisa ganhar o jogo. Só interessa a vitória ao Guarani, que é o favorito para a partida, mas tem que mostrar isso dentro de campo. E hoje, Batistão, a concentração tem que estar acima de 100%. Ponte Preta joga amanhã, vai também para uma partida decisiva, mas pela ponta de baixo, bloco de baixo da Série B, a Bezona. Destaque da Macaca, repórter Bandeirantes, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa noite, grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha a jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã a Ponte tem mais uma decisão pela frente, encara o líder Botafogo no estádio Moisés Lucarelli às 7 horas da noite. O técnico Gilson Kleina deve ter 2 problemas, Leonaldi e Rayan, ambos saíram lesionados com problema no tornozelo